Olá, meus leitores cheios de mania, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadear e perigoso demais para atravessar o nada. Os irmãos, porém, eram versados em magia, então simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado, e a morte falou. Estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, porque o normal era os viajantes se afogarem no rio, mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse, uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono, uma varinha digna de um bruxo que derrotou a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um astuto sabugueiro na margem do rio, fabricou uma varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Então o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levou. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser perseguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. Então a morte se afastou para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem viagem. E foi o que eles fizeram, comentando assombrados a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram, cada um tomou destino diferente. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem teve uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatou da própria morte e de que a arma o tornou invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho, enquanto dormia em sua cama. Embriagado pelo vinho, o ladrão levou a varinha e, se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-as 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que teve esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desespero, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Então a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente a seu filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e iguais partiram desta vida. Como vocês sabem, hoje, dia 30, está fazendo 10 anos que Harry Potter foi lançado aqui no Brasil. Eu vou mostrar essa edição linda que eu tenho aqui, que tem esses livros e tem esse daqui que eu estou lendo, que também está nesse box, mas como vocês já veem, eu tô sem espaço para colocar eles, porque depois que a gente começa a ler, é meio complicado colocar eles aqui de volta, mas eu estou lendo esse daqui e vou mostrar cada um deles e vou falar um pouquinho deles aqui para vocês. E esse daqui é a caixinha que eles vêm, é um papelão até bem forte, ó como ele é dentro, aqui. Aqui tem todos os livros que vem. O primeiro livro é esse daqui, que eu acho que é o menorzinho da série, é o mais fininho, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Olha, ele é bem fininho, tá vendo? Ó, comparado com outros aqui, ele é acho que é o mais fininho da série, é esse daqui, que é onde começa tudo. E Ju, quem é Harry Potter? Harry Potter, quem acha assim que todo mundo já ouviu falar no Harry Potter? Aqui nós vemos um mundo totalmente bruxo e Harry Potter ele é o bruxo mais famoso desse mundo. Por quê? Porque ele sobreviveu a um grande bruxo das trevas e com consequência disso seus pais morreram, foram assassinados por esse bruxo. Mas o menino Harry Potter com 1 ano de idade conseguiu sobreviver. E ele tem 223 páginas.
É folhas todas amareladas. Tem orelha. Aqui, ó, na capa. Você vê que tem um desenho aqui dentro. Aqui tem a Edwigs na capa. Aqui nós temos a escritora. E aqui nós temos também algumas figuras dentro. Nós vemos Harry Potter usando o Patronum. Vemos muitas páginas dos outros livros. O segundo livro da série é Harry Potter e a Câmara Secreta. Olhem como é linda essa edição desse box. Eu acho que é o mais lindo que tem. Olhem como é linda essa capa. Esse aqui é o Basilisco e aqui vemos a Fênix e Harry, padre de Gryffindor. Aqui nós vemos o Elfo Doméstico. E aqui ele é um pouquinho maior, ele tem 251 páginas. Olha como é dentro. Aqui nós temos o Dobby. Olha como é dentro aqui, a orelha. E a mesma coisa do outro livro. Essa que eu acho muito linda. E todos os livros, ele tem o nome de Harry Potter em relevo. Ele meio que brilha também. Então, e aqui nós vemos o segundo livro de Harry Potter. Aqui o Harry já vai estar no segundo ano em Hogwarts. E começa a acontecer coisas em Hogwarts bem misteriosas. Alguns alunos começam a ser atacados. Então aqui esse aqui é o segundo livro de Harry. Gente, se vocês quiserem, eu trago uma resenha. Eu estou pensando em fazer uma semana de Harry Potter e trazer uma resenha de cada livro individual aqui pra vocês. Então me digam aí o que vocês acham, comentem aí embaixo. O terceiro livro, e o que eu mais acho lindo, a capa que eu mais acho lindo, e que é o meu livro preferido, é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Olhem essa capa. Essa capa é maravilhosa. Aqui nós vemos Harry conjurando seu patrono. E olhem aqui atrás, nós vemos o Noitebus, o ônibus andante. E olhem isso aqui. Aqui nós vamos ver o quê? Harry, ele acabou fazendo no início do livro uma magia inadequada que menores de 16 anos não podem fazer magia fora da escola de Hogwarts. E aqui ele fez uma magia e acabou saindo de casa e acha que o ministério vai prendê-lo. Então ele já se desiludiu, porque quando é um aluno que é de menor faz uma magia fora de Hogwarts, ele será expulso de Hogwarts. Aqui ele fica com medo do ministério e acaba fugindo, sai da casa dos Dursley. E no meio da noite ele vê, ou ele acha que viu, um monstro, um lobisomem ou um sinistro. E aqui ele volta pra escola, né, que a gente vai ver desenrolar, o porquê que ele não foi expulso. E tem um homem que foi solto de Azkaban, ou melhor, fugiu de Azkaban. O que é Azkaban? Azkaban é uma prisão onde ficam os bruxos mais perigosos. E é nada menos, nada mais que guardado por dementadores. O que são dementadores? Dementadores são aqueles que sugam toda a sua felicidade. Pra você ver, o interessante é que a prisão não tem grades. A prisão é simplesmente toda aberta. Mas nenhuma pessoa foge, nenhuma pessoa vai embora, exceto Sirius Black. Mas nenhuma pessoa vai embora porque os dementadores, eles tiram toda a sua vontade de viver, tiram toda a sua alegria, fazem você pensar só coisas ruins. Então eles acabam sendo prisionados pela própria mente. E Sirius Black, ele acaba fugindo. E o Sirius Black, ele foi condenado por matar muitos trouxas de uma vez só. E ele era o guardião fiel dos segredos do Potter. O que é isso? Vocês vão ler lá nesse livro, se vocês quiserem. Como eu já falei, eu trago a semana Harry Potter aqui e falo sobre cada um dos livros e vou dar alguns spoilers para quem gosta de spoiler. Enfim, esse aqui é o terceiro livro da série. O quarto livro é Harry Potter e o Cálice de Fogo, que também é muito bonita a capa. Aqui nós vemos o dragão que Harry enfrenta. Nós vemos Harry voando aqui na vassoura. E aqui atrás tem Harry, Rony e Hermione. E aqui é a mesma coisa, só que no tom azul. Aqui também nós vemos na contracapa Harry, Rony e Hermione. E aqui o Cálice de Fogo, nada menos acontece do que o torneio Tribucho. E o Harry acaba participando desse torneio e tem algumas provas. Cara, o final desse livro, ele acabou comigo. Sério, esse livro. Eu passei muito tempo. Você vê que eu acho que ele não, mas ele é quase o mais grosso da série. Ele tem 535 páginas. No início, Harry Potter Prisioneiro de Azkaban tem, que eu não falei, 318.
E nós vamos para o 5º livro da série, que é o mais grosso livro da série. Você pode ver que o quase mais grosso, que eu não chego nem perto, né? E aqui nós vemos Harry Potter e a Ordem da Fênix. Aqui nós vemos ele montado num cavalo alado, que só ele realmente pode ver. E aqui atrás nós vemos Severo Snape. E aqui na contracapa, Severo também. Aqui é a mesma coisa, só que em tom vermelho e preto. Porém, nesse livro aqui, nós vamos conhecer a Ordem da Fênix. A Ordem é aquela ordem que luta contra aquele que não se deve ser nomeado, que é o Lord Voldemort. E eu vou falar sobre esse depois na resenha. O 6º livro é o que eu também acho uma das capas mais lindas, que é esse daqui, que é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Eu acho a capa desse livro muito, muito, muito bonita. Vocês podem ver a tonalidade dele preto com vermelho e laranja. Aqui nós vemos Draco Malfoy segurando o braço, que está a marca. Aqui, ó, laranja. Aqui é a mesma coisa, só que em tonalidade laranja e preto. E esse livro aqui, ele acabou comigo. O final dele também arrasou comigo. O que aconteceu nesse livro, eu fiquei muito, muito triste. E vamos lá. O último livro dessa box aqui é Harry Potter e as Relíquias da Morte, que é o que eu estou. Vocês podem ver que eu comecei a marcar as coisas, as passagens que eu gosto por aqui. Comecei a marcar nesse livro. Eu ainda estou terminando ele. Vocês podem ver que faltam algumas aqui. Estou terminando. Esse aqui é o marcador que veio junto com o box. Aqui eu tenho o nome Harry Potter e a Edwix. E eu estou mais da metade do livro. E aqui nós vemos ele todo roxo e vemos Harry Potter enfrentando o Lord Voldemort. E aqui nós vemos Harry Potter na moto de Hagrid, essa moto que era de Sirius Black. Aqui dentro nós vemos a mesma coisa, a contracapa, nós vemos a mesma coisa de trás. Então, os leitores, é isso. Esses daqui são os meus livros que eu trouxe aqui para vocês. São os livros que veio no box. E eles são muito, 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 muito lindos. Eu espero que vocês tenham gostado do meu box. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se inscrevam no canal, deixem o seu like e comentem o que vocês acharam. Comentem se vocês querem resenha, se vocês querem a Semana Harry Potter. E sigam a gente lá no Instagram, vai estar passando por aqui o Instagram nosso, que é o meu, o da Cassie e o da página. Então, se inscrevam lá, sigam. E é isso, meus amores.